Boa noite, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais uma live dos Rebelatos. E eu sou Vitor Hugo Rebelato, marceneiro, e a gente sempre traz estratégias aqui que ajudam você, dono de marcenaria, a destravar a produção dela e, consequentemente, você acelerar as entregas, entregar os projetos e prazos que você deu para o seu cliente com 10 dias de antecedência. E hoje o tema é o motivo real de você entregar esses projetos no prazo. Então é isso que eu vou tratar aqui com vocês. E vou explicar mais sobre o método Marcenaria no Prazo. Como nós tivemos a semana Marcenaria no Prazo agora na última semana, vou mostrar para você tudo o que você precisa saber sobre o nosso treinamento, nosso curso, o meu curso Marcenaria no Prazo, sobre o porquê é importante você entregar os projetos que você prometeu para o seu cliente no prazo e melhor, com antecedência. Imagina você poder entregar isso com 10 dias de antecedência para o seu cliente, com um tempo de folga, sem você precisar contratar mais funcionários para sua empresa, sem você precisar principalmente trabalhar mais por isso. Por que isso é tão importante, marceneiro? E, infelizmente, muita gente, muito marceneiro, pensa que é só baixar a cabeça, colocar aí na serra e sair cortando um monte de peça, sair fitando e montando móveis que já a marcenaria vai por si só trabalhar, já vai por si só vender e vai por si só produzir sozinha. E, infelizmente, isso é um mal que muitos marceneiros têm, que acham que é só sair fazendo tudo isso sem ter nenhuma organização e nenhum processo envolvido por trás disso. E aí foi nesse meio tempo que a gente vendo que essa não é apenas a solução do problema, que surgiu esse método Marcenaria no Prazo. Mas, Vitor, por que marcenaria no prazo? O que isso tem a ver com organização, com gestão de processos dentro de uma produção? O que isso tem a ver com entregar no prazo? Justamente isso, marceneiro. Se você, marceneiro, nunca entregou um projeto atrasado, eu nunca tive projetos atrasados, nunca atrasei uma entrega, mas você já pensou por que isso é tão importante? Por que é importante você não atrasar os projetos? Você já parou para pensar por que foi tão bom para você isso? Porque não atrasa? Mas já pensou se você pudesse então adiantar essas entregas? O quanto ia ser bom para você, para sua empresa, para sua marcenaria e para o seu cliente? Já parou para pensar isso? Por que é bom para sua empresa? E pensa comigo, marceneiro, quando você adianta ou quando você entrega no prazo, já é bom. Agora já imaginou se você entregasse isso antes para o seu cliente? O quanto ia ser bom para você essa entrega antecipada? O quanto ia ser bom? Porque você vai... Olha só, se você adiantar as entregas, você recebe antes, o que já é muito bom. Você recebe antes, o nome da sua empresa que está envolvido, ele cresce automaticamente quando você entrega antes. O nome da sua empresa ele cresce. Quanto mais ele cresce e mais tempo você tem, quando você entrega antes, você ganha em tempo. E sabe por que é bom quando você tem mais tempo dentro da sua marcenaria? Você consegue pegar mais serviço. Imagina você poder pegar mais serviço para sua empresa, sem precisar trabalhar mais por isso, porque você tem tempo. Quando você não tem tempo, você está trabalhando apertado, justo, trabalhando mais. Agora, quando você tem tempo, você consegue pegar mais serviço, você consegue trabalhar melhor dentro da sua empresa. E aí, com essas chances de você pegar mais serviço, sabe o que acontece? Automaticamente a sua empresa ela cresce, porque você recebe antes do seu cliente, o nome da sua empresa começa a ficar bem mais cotado, porque ele cresce automaticamente aos olhos dos seus clientes. Você tem mais tempo para pegar mais serviço e sozinha praticamente sua empresa cresce. Porque você fez o processo de organização e gestão dentro da sua empresa. E marceneiro, quando a sua marca cresce, que isso aqui é a parte que eu quero frisar bastante. Quando o nome da sua empresa cresce, quando a sua empresa está crescendo em nome para ela, você não fica mais refém da sua empresa. Você já pensou ser refém da sua própria empresa? Porque aí você não fica preso nela por questão de trabalho. E pior ainda, você não fica refém dos seus clientes. Quando você fica refém dos seus clientes, você tem que ficar correndo atrás de serviço, diminuindo o seu preço, correndo atrás de cliente que não quer. E aí fica ruim pro seu nome e pro nome da sua empresa. Porque não tem pior coisa do que você estar dependendo daquela venda e ela não fechar. Aí você fica correndo atrás de cliente chato, que não quer fazer o móvel, fica baixando o preço, aquela coisa chata. Sabe por quê? Porque o nome da sua empresa não está em jogo. Aí o cliente, não, é qualquer empresa, é uma empresa mediana. E aí ele não vai querer fechar com você esse móvel.
E fala para mim, marceneiro, o que é melhor? Você ter uma venda boa ou ter várias vendas? Ah, todo mundo quer vender. Venda é o foco da empresa, né? Todo mundo quer venda, né? Mas o que adianta você vender 1 milhão de coisas e não conseguir entregar elas? É sempre fácil essa comparação. É melhor você ter uma venda que vale 20 mil reais ou ter 20 vendas de R$ 1.000 cada. Qual que é o melhor? O que te incomoda menos? Com certeza você fazer uma venda boa que vale 20 mil reais vai te dar muito mais lucro. Vai ser muito melhor para você do que você ficar correndo atrás de 20 pessoas, com 20 imóveis diferentes, com 20 contratos diferentes. Olha a produção gigante que você vai ter que ter para você poder trabalhar em cima dessas 20 pessoas. Deu os mesmos 20 mil reais? Deu. Mas o trabalho incômodo que esse aqui dá é muito maior do que apenas uma, que dá o mesmo lucro ou menos incômodo que se tivesse feito essas 20 vendas. Por isso, marceneiro, uma venda muito bem feita é muito melhor do que 20 vendas ruins. Então não adianta se matar de vender, sendo que não vai dar resultado, o mesmo resultado que você tivesse feito uma venda boa. Por isso o nome da sua empresa vale muito. Ele tem que ser muito forte, porque é o nome da empresa que vai fazer você adiantar essas entregas, você conseguir ter boas vendas, sem precisar ficar correndo atrás de cliente que não está nem aí para você. E marceneiro, quando você consegue utilizar toda uma boa gestão e uma boa organização da sua empresa, ela é que vai definir se você vai conseguir entregar esses projetos ou não antes do prazo. E isso está muito ligado com todos os itens que nós temos disponíveis hoje no mercado para nós acelerarmos nossa produção. E sim, nós temos que utilizar esses itens ao nosso favor da marcenaria. Porque poderia ser muito fácil você estudar 1000 horas de organização e gestão de empresas, que tem milhares de cursos por aí, milhares de instruções e professores que ensinam a gerir uma empresa, uma organização. Mas o que adianta você fazer tudo isso e não souber aplicar para a sua empresa? Metade do que você vai aprender lá você nunca vai usar na marcenaria. Esse é o ponto. Tem milhares de professores que ensinam várias coisas sobre gestão, organização de empresa, como ser a melhor empresa da cidade ou do país. Mas do que adianta você ter todo esse conhecimento e não precisar para a sua empresa? Por isso, quando nós falamos de gestão e organização, nós temos que falar sobre isso aplicados para marcenaria. E é isso o que eu sempre venho aqui trazer para você, marceneiro. A gestão e organização aplicado à marcenaria. Quando nós utilizamos isso para nossas empresas, para nosso dia a dia, para nossa realidade, aí sim nós vamos conseguir fazer com que a nossa produção flua, sem ter travas, sem engasgos, tendo uma boa qualidade de produção. Por isso, é muito diferente você aprender administração de empresas de você aprender uma administração de uma marcenaria. Lá no cursinho lá você vai aprender um cara que vai ensinar para padaria, para confeiteiro, para cara que faz calha, para quem faz malha. Aí pega um monte de coisa e aplica lá na marcenaria e não dá certo. Por quê? Porque você não está usando os itens e os recursos direcionados para o marceneiro. E tem itens diferentes que nós podemos usar a favor de nós, marceneiros. Tem muita coisa que a gente pode usar a nosso favor, que são aplicados para nós. E eu vivo essa realidade assim como você. Porque nós temos marcenaria e tenho muitos alunos que estão vivendo essa realidade de ter uma marcenaria aplicada ao seu dia a dia. E é por isso que é muito possível você adiantar toda a sua produção, todas as suas entregas com 10 dias de antecedência, utilizando esses itens ao seu favor. Por isso, marceneiro, não adianta você encher de funcionário aí dentro da sua empresa, encher de maquinário, achando que ela vai crescer e vai fazer vendas tudo da noite para o dia, porque não é assim que funciona. E sabe por que não é assim que funciona? Porque eu tenho uma marcenaria, nós, a minha família, temos uma marcenaria há mais de 18 anos. A gente estava até agora à noite conversando com um cliente e conversando com ele sobre essa questão de prazos, de entregas. Eles foram fazer outros orçamentos, falaram para nós que fizeram orçamentos com outras marcenarias, mas o que convenceu eles voltar a nós e fazer o móvel com nós foi a confiança que nós passamos para eles. E é essa credibilidade que você tem que passar para o seu cliente. Por exemplo, a gente tem todos esses anos de marcenaria, só que a experiência às vezes não... O que adianta ter 18 anos de experiência, mas não saber aplicar, sempre vivendo em altos e baixos? E a gente sabe que tem muitos marceneiros que têm muitos anos de experiência, tem muitos anos de marcenaria, e às vezes tem problemas com o dia a dia da sua marcenaria. Eu sei disso, a gente também tinha alguns problemas com isso. E por mais que a gente sempre manteve o nosso padrão de organização e gestão, tem alguns momentos que a gente passa por uns perrengues. E no final do ano passado a gente estava passando por isso. Quando a gente tinha alguns serviços, a gente sempre pensava nisso, né? A gente sempre quis entregar no prazo e sempre prezava pela qualidade.
E prazo com qualidade leva tempo. E aí é que dava o problema. Quando a gente pensava em aumentar a produção, a gente pensava assim, se a gente tem tempo, quer ter tempo, mais o nosso prazo, como é que a gente vai conseguir agregar essa qualidade? A gente sempre pensava, ou a gente perde em dinheiro, ou a gente vai ter que aumentar em tempo de trabalho. Então, quando a gente falava em aumentar o caixa da empresa, ou seja, crescer a produção, o que acontecia? Automaticamente vinha a palavra aumentar o tempo de trabalho. Então a gente já ficava com aquela coisa ruim. Trabalhar, aumentar a produção, significava aumentar o trabalho. E aí é que a gente se matava de trabalhar. Porque para aumentar a produção, tinha que trabalhar mais, não tinha outra solução. E a gente pensava, não, tem que ter outras soluções. E aí qual é a solução mais comum que todo marceneiro faz? Além de trabalhar mais? Contratar mais funcionários. É óbvio, né? Se você está precisando aumentar a sua produção, você vai fazer o quê? Se você tem um cara aí que ele produz 2 cozinhas por mês, se você colocar mais uma pessoa aí dentro, ela vai produzir 2 cozinhas por mês. Pronto. Aumentei minha produção para 4 móveis por mês. É simples a conta, certo? Só que aí você colocou mais um cara aí dentro. E aí é que está o problema quando a gente começa a analisar e colocar pessoas dentro da nossa empresa. Porque não é só mais um funcionário, é mais um custo, é mais uma produção, é mais um encargo. Então, é mais custo para a nossa empresa, não é só mais uma pessoa. E essa segunda cozinha, uma delas vai sair de graça, só para pagar esse funcionário praticamente. E esse cara vai ter que produzir para fazer valer esse valor para ele. Então, quando nós estávamos com a nossa produção abarrotada e a gente estava trabalhando demais, a gente pensou, cara, contratar alguém aqui dentro da empresa não vai ser a solução, não vai ter como a gente fazer isso. E eu precisava fazer tudo isso em menos de 2 meses. Como é que eu ia conseguir achar alguém nesse meio tempo? Aí a gente achou uma solução que a gente tinha muito medo de aplicar, que você provavelmente já conhece, que é a terceirização. Terceirizar cortes. Sim, a gente utilizou a terceirização e foi muito bom, marceneiro. Até se você não conhece, se você está me assistindo e não conhece terceirização, recomendo que você aprenda sobre terceirização. Nosso curso ensina sobre como utilizar isso. Mas se você não conhece, é muito bom você utilizar a terceirização. Sabe por quê? Porque quando você utiliza a terceirização, se você, marceneiro, utiliza já, você sabe como é que é. Mas você cria praticamente uma empresa paralela à sua. Você está aqui, eu estou trabalhando, e tem a terceirização trabalhando para você ao seu favor. E aí você tem pessoas fazendo os cortes, eles estão fazendo os cortes para você, eles estão fazendo toda a fitagem e a usinagem das peças que você mandou para eles fazer que você mandou para fazer os cortes. E aí eles têm toda a produção lá, enquanto você continua produzindo aqui. Isso é muito bom e aliviou muito o nosso processo e a gente conseguiu adiantar bastante a nossa produção. Só que, marceneiro, quando a gente está produzindo bastante, surge outro problema quando a gente utiliza a terceirização, que muitos marceneiros, infelizmente, não se tocam quando utilizam ela. É que não adianta você estar produzindo milhares de peças lá na terceirização, sendo que o nosso gargalo é a entrega. Porque o nosso objetivo aqui não é fazer um monte de produção e contratar mais funcionários, certo? A gente vai manter os funcionários que temos aí, se você tiver, e eu quero continuar com a sua produção, só que eu quero aumentar ela sem contratar mais funcionários. E o que adianta eu ter 30 cozinhas, 30 móveis cortando aqui e ter um cara para entregar tudo isso aqui? Tá entendendo qual que é o problema da entrega, marceneiro? É quando você tem esse gargalo aqui, ó, o funil é muito pequeno. E aí tranca, tem um monte de móvel parado na minha empresa e eu não consigo entregar eles. Por isso que para você conseguir entregar isso aqui, ó, você tem que ter uma boa gestão e organização. E aí você pensa, mas Vitor, você vai usar terceirização, vai encarecer os meus móveis. Não, marceneiro, não vai, porque a terceirização ela é uma via de escape. Tá falhando minha caneta aqui? Ela não é a solução do problema, ela é a ajuda para o nosso problema. Lembra? A gente tem que usar ela ao nosso favor. E a terceirização ela vai fazer os cortes, usinagens, fitagens, tudo para nós. Quando a gente utilizar isso aqui para nossa empresa, os cortes, todas e ele entregar para nós, ele vai estar tudo embutido no valor deles. Eles vão usar a serra deles, eles vão usar as coladeiras, eles vão pagar funcionário. Então toda a garantia disso aqui está na mão da terceirizada. E quando eles fizerem isso aqui e entregarem para nós, a gente não vai se preocupar com nada. Então o valor que eu vou pagar para ele do corte é o mesmo que eu ia gastar fazendo aqui na minha empresa. Eu estou utilizando aqui na minha empresa o corte, a fitagem,
a usinagem, e aí depois eu vou de novo para o processo de montagem e entrega. Então o mesmo valor que eu ia gastar aqui para fazer isso aqui, eu estou gastando lá. Então não vai ser mais um absurdo de caro usar terceirização. Só que a gente tem que usar isso aqui no momento certo, saber quando utilizar isso na hora e no momento certo. Porque quando nós utilizamos a terceirização ao nosso favor, isso aqui desafoga a produção. Mas lembra, nós temos o funil da entrega. Então a gente não pode só utilizar a terceirização abarrotado à torta e direita, mandando milhares de peças. Temos que utilizar ela para desafogar a nossa produção. E aí é que vem o ponto. Porque muitos marceneiros acabam mandando milhares de peças para terceirizar e acabam esquecendo a entrega, achando que isso vai resolver o problema. Só que daí o que acontece? Aí vai lá e eles querem contratar mais funcionários. Porque daí a terceirização não está resolvendo o problema. Porque eles só estão usando elas. E aí eles vão lá e colocam, ele já tem um funcionário e coloca mais um. E aí ele está com 2 funcionários dentro da empresa para resolver o problema. Só que daí, quando ele começa a aumentar as vendas e a produção, vai tudo bem. Só que aí depois, quando começa a baixar as vendas, todo o dinheiro que ele arrecadou com aquela produção alta, ele vai ter que começar a manter, porque tem que pagar o salário desses funcionários, tem que continuar pagando a luz, a energia, ou a produção, impostos. Vai ter toda a produção e todos os gastos que uma marcenaria tem, só que com menos venda. E aí ele vai ter que mandar, às vezes, um funcionário embora. E aí vai ter aquela rescisão, todos aqueles impostos para pagar. E aí ele vai lá e paga tudo isso. Aí diminui a finança. Aí aumenta de novo as vendas, aí ele vai lá e contrata mais um funcionário. E aí fica sempre essa bola de neve. Sempre bola de neve de dívidas enrolado com prazos e atrasos. Porque acaba investindo demais nos funcionários. E não utilizando os itens da terceirização ao favor dele. Por isso que às vezes o marceneiro fica enrolado dentro disso aqui. Então, marceneiro, quando a gente utiliza a terceirização, os funcionários que a gente já tem hoje, e a gente utiliza muito bem ela para nosso favor, a gente não vai ter custos mais altos com isso, a gente vai conseguir pegar tudo isso e entregar no prazo, só que aí vem o ponto-chave de todo esse processo, de a gente utilizar a terceirização a nosso favor, de a gente não ficar enchendo de funcionário aí para não se incomodar com vendas. Aí vem a parte da organização e gestão da empresa. E foi aí que quando nós estávamos, sempre quando a gente utilizou a gestão, a organização, e quando a gente conseguiu inserir a terceirização ao nosso favor, sem precisar colocar funcionário, que surgiu o método marcenaria no prazo. Para a gente não ter gargalos com as entregas. Porque não adiantava nada, e não adianta nada você investir milhares de reais em maquinários e funcionários, sendo que o nosso gargalo é a entrega. Aí é que quando afunila aqui, aperta tudo. Então esse é o ponto a ser resolvido, marceneiro. O ponto da entrega. Tudo daqui para trás é o ponto em que nós precisamos saber gerir e organizar muito bem a nossa empresa. E é aí que vem, marceneiro. Sabe quando que vem e começa a resolver o problema da entrega? No primeiro contato com o seu cliente. Sabe a ligação que você recebe dele? É ali que vai começar e vai ditar se você vai conseguir ou não entregar esse projeto para ele no prazo ou até mesmo adiantado. Se você vai conseguir acelerar essa entrega e adiantar, vai ser no primeiro contato com ele. Como você vai atender ele, o quanto tempo você vai gastar atendendo ele, como você vai fazer essa negociação, se você vai perder tempo indo lá atender ele ou não, como vai ser a eficácia desse atendimento, a hora de você negociar com ele, se você vai fazer contrato ou não, se você vai fazer um bom negócio, mostrar um projeto que não aconteça erros, se você vai pegar essa entrada do dinheiro com ele, você vai aplicar corretamente na sua empresa, o modo que você vai utilizar esse dinheiro. Se você vai pegar esse projeto, já fazer uma pré-análise, conversar com o seu desenhista, com o seu arquiteto, com o seu funcionário, explicar como funciona o projeto, pegar os materiais que vai ser usados para aplicar ali para o projeto dele e já fazer uma reserva para você poder executar esse projeto corretamente. Ali já vai definir se você vai entregar no projeto ou não.
se você já tem um estoque prévio, se ele está muito bem organizado, e se você tem esse estoque de pelo menos uns 3 meses aí de produção, se você tem esse estoque, ele já vai definindo se você vai conseguir adiantar ou não as suas entregas. Se você está fazendo um orçamento correto, se você utiliza a terceirização, está fazendo o orçamento aplicando para a sua realidade, para a produção que você tem hoje. Você está fazendo o orçamento comparado com as gigantes marcenarias da sua cidade? Que eles cobram lá milhares de reais a mais por causa de uma produção gigante, você pequenininho cobrando o mesmo valor? Como é que você vai equiparar? Ou fazendo um orçamento muito baixo do mercado e perdendo dinheiro, não fazendo o orçamento correto? Ou se você já teve terceirização, tentou utilizar a terceirização e só deu problema, só se incomodou, não deu certo. Ou pior, se incomoda com um funcionário. E pior ainda, você acha mão de obra qualificada, que é muito difícil. E aí quando estava com problema de funcionário, foi dada terceirizada. Quando foi dada terceirizada, deu problema. Aí já está desistindo da marcenaria, dá maior problema. Então, marceneiro, saber a hora certa de você aplicar tudo isso, de usar a terceirização sem perder dinheiro. Esse é o maior problema que existe hoje. E, marceneiro, essas são apenas algumas das perguntas, algumas das indagações que eu coloquei aqui, das quais eu respondo dentro do meu método do curso Marcenaria no Prazo, cujo qual a gente abriu vagas, que estamos abrindo vagas hoje, estão abertas, no qual eu explico e mostro tudo como você, marceneiro, pode, dono de marcenaria, entregar todos os projetos que você tem e você prometeu para o seu cliente no prazo, e melhor, com 10 dias de antecedência, sem você precisar trabalhar mais por isso. Sem você precisar contratar mais funcionários para sua empresa. Se você tem funcionários aí, ótimo, você pode continuar com eles, melhor ainda. Mas você não vai precisar colocar mais gente aí dentro para você acelerar essas entregas. Nesse curso, marceneiro, eu mostro tudo o que você precisa saber sobre terceirização, sobre a hora certa de você utilizar ela. Olha só, como por exemplo, tudo que você precisa saber para aplicar esses métodos na sua marcenaria, na sua realidade. Como que você pode formar um estoque aí dentro sem você entrar em dívidas? Você tem um estoque de pelo menos 3 meses de produção? É difícil fazer um estoque de materiais. Como que você vai fazer isso do modo correto, achando fornecedores com um preço acessível, com alta qualidade? Eu mostro isso nesse curso. Também como você gerir e organizar a produção com seus funcionários para adaptar a sua realidade, para entregar no prazo para os seus clientes. Porque às vezes tem cliente que pede prazo, né? Ah, eu quero antes, eu quero antes. Você vai ficar cedendo sempre para o seu cliente, vai ser escravo do seu cliente, você vai ser um funcionário do seu cliente. Isso não pode acontecer, né? Nós também temos que ditar as regras e os clientes têm que entender isso. E principalmente a questão do orçamento. O orçamento que mata muitas marcenarias, que ou não sabem fazer orçamento, ou precificam errado, ou ficam comparando com outras pessoas, ou seguindo planilhinhas da internet que acham aí que vai seguir aquela planilha que vai dar o orçamento correto. O orçamento correto, marceneiro, aplicado com a terceirização para você não ter esses erros. É isso que eu apresento nesse curso. E como é que ele funciona? São mais de 50 aulas que eu gravei, que nós gravamos. Tem grupo de WhatsApp com suporte direto comigo. Tem aulas ao vivo que eu já vou mostrar para vocês, para quem entrar nessa turma, como aplicar todo esse método na sua marcenaria. Também tem um modelo de contrato. Sabe aquele contrato que às vezes a gente se mata para fazer, que às vezes dá problema? Tem um modelo de contrato que a gente utiliza aqui há anos, feito por um advogado que nunca tivemos problemas. A gente tem também tem uma planilha para precificação na hora, que na verdade você vai adaptar a sua realidade, não é só seguir aquela planilha e colocando o precinho, vou te mostrar como utilizar ela para você fazer um preço correto. Módulo de orçamento, onde que a gente inclui a terceirização. Módulo de terceirização de cortes, marceneiro. Para de perder esse medo de terceirizar, vamos utilizar a terceirização ao nosso favor. Vamos encontrar marcenarias qualificadas, empresas que vão ajudar nós a utilizar a terceirização. Também lista de fornecedores para você fazer o teu estoque de materiais. Para de ficar perdendo tempo correndo aí atrás lá no centro comprar pecinha, 2, 3 dobradiças, volta para a marcenaria. Essa correria aí, ó, mata o tempo da marcenaria, atrasa a entrega. Vou ajudar você a organizar o teu estoque da marcenaria. E tudo isso, marceneiro, eu dividi em módulos. Introdução para organizar a marcenaria, atendimento rápido e eficiente de clientes, como organizar essa lista de clientes, organizar contas a pagar, as contas que é o financeiro da empresa, a raiz do problema, pode ser uma raiz muito difícil de ser solucionado, como terceirizar e o que terceirizar, passo a passo para usar o Corte Cloud, que é uma empresa digital online gratuita para você terceirizar cortes,
gerenciar as entregas, o estoque, as compras, como você vai aplicar na prática o método M33M. É um método exclusivo que nós utilizamos na nossa vida, na nossa marcenaria, que nós desenvolvemos para os nossos alunos, que eu mostro como você vai utilizar a produção da sua marcenaria, a terceirização agregada ao dia a dia dela, a terceirização novamente e finalmente a sua marcenaria. O que é esse método? Lá dentro eu mostro como você vai utilizar isso sem você ter essas travas. Sabe esse engasgo da entrega? É aqui que nós resolvemos ele no método M33M. E está tudo incluso dentro desse treinamento. E orçamentos. E tudo isso, marceneiro, como você já sabe, se caso você não sabe, o valor do meu curso é R$ 997. É um preço absurdamente barato para nós marceneiros, né? Ele pode ser feito em 12 vezes de 97 e alguma coisa, ou se eu não me engano, dá R$ 97, pode ser parcelado. E esse é o preço para a nossa última turma do ano. Se você está assistindo agora, está assistindo durante essa semana, essa aula, né? Eu não vou abrir mais turmas esse ano, porque nós já estamos no final do ano, novembro, dezembro. Eu vou continuar trabalhando na minha marcenaria, eu tenho meus móveis para entregar. Eu faço isso praticamente como um hobby, porque eu gosto muito de ensinar, de dar as aulas. Só que é um hobby que realmente dá resultado. Eu faço isso por amor e porque eu gosto de ajudar os marceneiros. Vocês viram os vídeos dos meus alunos, que eu tenho alunos que já resolveram, já conseguiram entregar, acelerar a produção deles, entregar esses projetos no prazo. Eu faço isso porque realmente gosto, mas o que realmente dá dinheiro é a minha marcenaria. Então isso aqui é os custos para cobrir toda a manutenção que a gente tem com as nossas páginas, com nossos sites, e poderia ser cobrado por muito mais do que isso, né? Porque todo acesso e suporte que eu vou dar para você, marceneiro, é inigualável. Mas não tem nada mais igual do que você aumentar o faturamento da sua empresa e entregar isso no prazo. Tempo, marceneiro, é a coisa mais valiosa que nós temos. E quando você não tem tempo, você não consegue pegar mais projetos. Quando você não consegue pegar mais projetos, a sua empresa trava. Então ela sempre vai ser uma empresa mediana. Chega de ter essa gangorra aí na sua marcenaria. Uma hora está indo bem, outra hora está indo mal. Outra hora está indo bem, está indo mal. Dependendo de outros efeitos externos para a sua marcenaria estar bem. Nós não precisamos de uma virada de ano para a nossa marcenaria estar bem. Ela tem que estar bem o ano inteiro. E eu vou mostrar isso como é possível. Então tem o link na minha bio, tem o link no meu site para você ter mais informações, tem os módulos que estão lá dentro, as 50 aulas que estão disponíveis. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse treinamento, se ele funciona para mim ou não, pergunta para mim, estou aqui disponível para responder isso. Ele, só para deixar bem claro, é para quem é dono de marcenaria ou administrador de marcenaria sob medida, para móveis, porque ele é voltado para quem é dono de marcenaria que já tem uma produção. Então eu não ensino a fazer móveis, não ensino a você montar, a fazer a marcenaria em si. Posso dar algumas dicas, claro, né? Somos colegas de trabalho, mas o meu objetivo é a organização e a gestão dela e principalmente a entrega. Eu vou fazer você organizar sua produção, agilizar ela, você vai produzir mais para você poder entregar adiantado. Isso é um fato. E eu estou colocando aqui o meu rosto, porque senão eu não viria aqui ao vivo falar sobre isso, porque eu tenho uma garantia muito grande, uma promessa muito forte, porque eu entrego isso. E eu tenho certeza que se você entrar na minha turma, você vai conseguir adiantar as entregas dos seus projetos. E tem a garantia, né, desse curso, né? Se caso você não viu, é 30 dias a garantia dele. Você pode pedir o reembolso se você não gostou do curso, se não deu certo em 30 dias. Se caso você fez o curso todo, se você aplicou tudo isso e você não conseguiu, eu te dou mais 90 dias. Aí eu vou sentar com você, eu vou conversar, ver o que não deu certo, nós vamos traçar uma meta. Eu vou te dar mais 90 dias. E aí se em 90 dias você não conseguiu aplicar todo o treinamento, eu vou te devolver todo o seu dinheiro mais R$500. Essa é a minha garantia de que o meu método e o meu treinamento funciona. Porque se caso você está... Travou? Se caso você está dentro da minha turma e você fez todos os módulos, aplicou todos eles e utilizou e não funcionou, tem alguma coisa de errado com o meu treinamento. Por isso que eu dou essa garantia de 90 mais 90 dias e depois eu devolvo o seu dinheiro e mais todo ele. E mais R$500, né? Todo o seu dinheiro mais R$500. Porque eu sei que funciona. Então, eu quero muito que você, marceneiro, tenha essa oportunidade de acelerar a sua produção, entregar esses móveis no prazo. Então, se você tem interesse, o link está na bio do meu Instagram, do meu Facebook, no YouTube também, no meu site rebelatos.com e você vai ter esse acesso a esse ano, né? Então, por esse ano,
vai ser essa turma. Estou à disposição para ajudar você, marceneiro, que realmente tem interesse de acelerar a sua produção. Espero que você tenha gostado de gostado das minhas lives, dos meus conteúdos que eu passo aqui. Vou continuar trazendo toda semana conteúdo gratuito, mostrando como você vai acelerar, mas nada se iguala a estar do meu lado. Porque eu trilhei já esse caminho, já passei por duras percas, já errei bastante, e eu não quero que você erre também, marceneiro. Não bata a cabeça de novo como eu bati. Ali eu mostro todos os erros que eu cometi para você não cometer e, claro, os acertos, para você acertar na sua produção e ir mais rápido e mais longe, mais rápido, com menos percas. Porque quando a gente tenta sozinho, a gente sofre bastante, né, marceneiro? A gente perde muito dinheiro quando a gente erra. E eu também já errei bastante, perdi bastante dinheiro, mas agora que eu acertei, eu quero compartilhar esse conhecimento. E eu seria egoísta demais se eu não compartilhasse isso com você. Tudo tem um custo, mas o custo é baixíssimo perto do quanto você vai ganhar. Então, marceneiro, muito obrigado por você estar me acompanhando aqui. A gente se vê durante a semana ainda e espero ver você dentro da minha turma, que vai ser um prazer imenso para mim ter você lá dentro. Beleza? Uma boa noite, muito obrigado por ter me acompanhado e a gente se vê lá dentro. Até a próxima.